onde andar em pelo, pés no chão cortando frio, uma pena no cabelo, um mergulho lá no... Por onde andaram os dias, quem sabe onde fui parar? Me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar. Me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar. As nossas travessias se consolidam através dos diferentes olhares de todas as nações que construíram parte deste país. Certamente, cada lugar que nós passamos, cada rio que nós atravessamos, nós fomos encontrando narrativas que construíram, então, este documento numa lógica diferenciada de uma nova história e uma nova narrativa que vai ficar para a posteridade como um legado. Por que Travessia dos Rios? Porque na nossa caminhada griot, a gente sempre trabalhou na perspectiva de juntar as rodas. A gente tem um trabalho muito focado na relação das rodas, e essas rodas elas são presenciais. Em razão, de todos esses procedimentos do distanciamento social, a gente passou a ter todo um outro cuidado nas nossas trocas de saberes. Portanto, a gente formatou toda a nossa ação cultural desde 2020, quando é deflagrada, então, toda a questão do isolamento social, para que nós não parássemos com as nossas rodas de trocas de saberes. Trazer à luz da sociedade a importância da nossa história contada, mesmo à distância, para todos os filhos da terra de Rio Pardo Grande do Sul, espalhado pelo Rio Grande do Sul e pelo mundo. Essa história, na verdade, ela começa lá em 2018, quando do lançamento de um livro que fazia então toda uma caminhada griot, como a gente chama, para trazer à luz da sociedade a fala, as narrativas de mestres e mestras griots do Rio Grande do Sul. Portanto, em 2019, quando numa caminhada griot, como a gente costuma chamar, em Santa Cruz do Sul, surge então a ideia de trazer um projeto de resgate das raízes de Rio Pardo. Quando eu falo resgate, na verdade, era buscar então as raízes de alguém que havia saído desse lugar há mais de 60 anos e que estaria voltando a esse lugar para contar um pouco da história que perpassa uma autobiografia, e nessa perspectiva trazendo então a história de tantos e tantos riopardenses que saíram desse lugar e ganharam o mundo e voltam então na mesma metáfora que diz a música do Neco Machado. Quem provar a água de Rio Pardo não esquece mais. Lá do alto da ladeira à vista é o galo da matriz, a testemunhar que o sino quando bate espanta pombos e pardais. Na paisagem casas velhas que abrigam um povo que diz: quem provar a água de Rio Pardo não esquece mais. E nessa caminhada griot, nós encontramos na rua principal, na avenida principal de Santa Cruz do Sul, uma família de indígena
artesãos vendendo a sua arte, vendendo o seu produto em plena calçada da avenida principal de Santa Cruz do Sul. E ali então houve esse olhar, um olhar que nos levou então a entender que ali estavam os verdadeiros donos da terra Brasil, os donos da terra de Rio Pardo, de Santa Cruz, do Rio Grande do Sul e do Brasil. E ali então surgiu o nome desse projeto, Os Filhos da Terra de Rio Pardo, Grande do Sul, que lá em 2019 a gente gestou, na verdade, o projeto que hoje a gente executa. E quando então surge a necessidade da gente levar para a comunidade artística e cultural do Rio Grande do Sul e do Brasil, com a Lei Aldir Blanc, a gente pensou então em trazer essa memória, a memória que a gente gostaria de levar para toda a sociedade brasileira, essa fusão de raça que é o Brasil, essa diversidade étnica racial. Quando a gente então vê dois griots caminhando pela Rua da Ladeira, um negro e um alemão, a gente quer colocar simbolicamente, né, essa relação que se deu na fusão de raças, né? Entre o negro e o alemão tiveram outras etnias que criaram então a miscigenação que está posta para todo o território nacional. Então a ideia de que existe uma raça pura no Rio Grande do Sul, como colocada dentro de uma visão estereotipada, na verdade existe uma fusão de raça, uma diversidade étnica racial. Este povo que traz então culturas do mundo e é uma das cidades mais antigas do estado, portanto, houve uma época em que as fronteiras do município de Rio Pardo, Grande do Sul, ocupava mais de 50% da extensão territorial de todo o estado. Então é importante dizer que emanou daqui deste lugar toda uma cultura de formação estrutural de cidades que vieram depois. Encruzilhada do Sul é um município localizado no Vale do Rio Pardo. Ao longo de sua história, já foi conhecido como Santa Bárbara de Encruzilhada e, por fim, Encruzilhada do Sul. É o 20º município mais antigo do estado do Rio Grande do Sul. Ainda no século XIII, durante a época do domínio português, porém marcado pelos confrontos entre os rivais espanhóis, foram demandados da Encruzilhada do Sul os primeiros desbravadores, né? Esses oriundos, né, do exército português, atuado em Rio Pardo, no qual era conhecido como o 3º Regimento de Cavalaria de Guardas, né? E também sob a denominação de Regimento dos Dragões de Rio Pardo. Tais soldados, quando instalados em Encruzilhada, escolheram Santa Protetora a imagem de Santa Bárbara, dando origem ao primeiro nome do local, Santa Bárbara da Encruzilhada. Com a doação de uma parte das terras do governo onde fica a cidade de Encruzilhada do Sul, por Domingos Bittencourt, para que fosse construída uma freguesia, começou a chegar dos primeiros povoadores de Rio Pardo, São Paulo, Açores e Laguna. Esses primeiros instalaram-se onde hoje existe a atual Praça Barão do Quaraí, no qual abriram um caminho até a Capela de Santa Bárbara. Em 1799, o povoado é elevado à condição de capela curada e em 1837 passou à condição de freguesia. A Lei 178, 19 de julho de 1849, assinada pelo tenente general Francisco José de Souza Soares de Andréa,
deu autonomia política ao município de Encruzilhada do Sul. Direto da minha cidade natal, Venâncio Aires, vocês estão vendo ao fundo aqui a nossa igreja matriz. A ideia, né, de estar filmando e participando deste trabalho aqui em Venâncio Aires e em frente à igreja matriz, não é só porque este é um símbolo turístico de Venâncio Aires, o principal símbolo, né, diríamos nós, mas porque ele tem essa força da religiosidade, um elemento que é tão importante para a comunidade venançoarense. Quando nós falamos em discurso da comunidade, quando nós falamos em protagonismo, normalmente nós precisamos lembrar que Venâncio Aires, pertencendo ao Vale do Rio Pardo e também, de alguma forma, próximo ao Vale do Taquari, tem na sua herança, em especial, a questão da imigração europeia, nesse caso, da cultura alemã. Quando nós falamos em igrejas, em comunidades, em todo o processo de presença, né, dessa cultura comunitária, sempre estamos associando as famílias de origem alemã, né, especialmente alemã nesse município de Venâncio Aires. Santa Cruz do Sul fica localizado no Vale do Rio Pardo e como boa parte dos municípios dessa região, ela tem uma característica marcante que diz respeito à colonização de imigrantes alemães num processo de aumento de densidade demográfica efetuado pelo governo imperial brasileiro, mas também que tinha um outro viés, que tinha outras perspectivas, que era a perspectiva do embranquecimento da região e diminuição de uma população negra em todo o Brasil. Nessa região, então, já havia um senhor chamado João Faria e, em função disso, a denominação do espaço aqui era faxinal do João Faria. Ele recebera, então, do governo imperial uma sesmaria nesta região e vivia, então, com a sua família e com escravizados, né? Descendentes de africanos escravizados naquele período. Então, quando chegam os primeiros imigrantes alemães aqui, a gente já tem portugueses, a gente já tem, então, descendentes de africanos escravizados no Brasil. Eu gostaria de ressaltar o valor do trabalho dos imigrantes alemães nessa região, mas eu preciso, como descendente de negros da região de Santa Cruz do Sul, ressaltar que esses imigrantes chegaram aqui em condições de progredir. Ou seja, sendo do governo alemão ou partindo do governo brasileiro, eles receberam materiais e receberam condições para esse progresso. Eles receberam terras demarcadas, existem registros que teriam recebido ferramentas, sementes e o auxílio, inclusive, das famílias portuguesas que já ocupavam aqui e das famílias escravizadas que já ocupavam a região. Ou seja, diferente dos processos relacionados à população negra no Brasil, os imigrantes, apesar do trabalho duro, apesar das condições adversas, apesar da barreira da língua, que também foram enfrentados por os escravos raptados de África, receberam condições de progredir. O que não aconteceu conosco, que veio acontecer então somente nas últimas 2 décadas. Rio Pardo teve um passado glorioso, onde no ano de 1809, o Rio Grande, a província do Rio Grande foi dividida em 4 vilas: Porto Alegre, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha e Rio Pardo, sendo que Rio Pardo somava 55% de todo o território gaúcho. E todo este progresso de Rio Pardo se deu com a união e o trabalho árduo dos povos que para cá vieram e aqui habitaram, como os índios, que já se ouve falar dos indígenas em missões indígenas em São Cristóvão, no interior de Rio Pardo, desde 1634. Dos portugueses que para cá vieram do Forte de Rio Grande para a construção da futura fortaleza Jesus Maria José,
e para proteger as fronteiras, as novas fronteiras portuguesas. Os negros, que também participaram da formação da cidade, na construção da fortaleza, que também foram para as fronteiras defender o território português e também no desenvolvimento, participar ativamente do desenvolvimento de pontes, de ruas, de solares, enfim. E por último, a chegada dos imigrantes açorianos. Nessas caminhadas que estamos fazendo e dizer, né, que os nossos filhos da terra de Rio Pardo, Grande do Sul, eles estão espalhados pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e pelo mundo. Então, o que nós trazemos assim como bagagem de raiz, né? A gente consegue, então, com muita facilidade, identificar os filhos de Rio Pardo, aonde eles se encontram. Então, eu vim do Rio de Janeiro, né? Estou aqui revisitando essa história e trago, então, esse sentimento desse lugar do qual eu estou afastado há 62 anos. Então, essa metáfora que eu quero dizer da travessia dos rios, as ligações de pontes, e a gente tem toda uma fala que ela vai dar conta que enquanto outros constroem muros, a gente constrói ponte. Então, construir pontes, ela tem uma relação com o Rio Pardo, né, que é cercado por 2 rios. Então, o encontro das águas do Rio Pardo com o Rio Jacuí, ela traz um sentimento para os seus filhos, nessa perspectiva de que ele vai voltar sim. A afro-resiliência é uma construção que precisa do compromisso de todos os setores da sociedade e que todos ganham quando é possível o diálogo entre os saberes científicos e os saberes tradicionais. Nossos convidados estarão revisitando a memória de seus antepassados e contribuindo para a legitimidade dos saberes e fazeres africanos presentes na terra de Rio Pardo, Grande do Sul. Então é nessa narrativa que a gente vem fazendo uma caminhada de 12 lives, esse documentário, do qual a gente está colocando à disposição, né, nas redes, e mais um livro em PDF, que também estará circulando na rede. Porque toda a nossa caminhada, certamente, ela retornará numas outras narrativas sobre esses lugares. Fazem parte do Vale do Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Encruzilhada do Sul, General Câmara. Chegamos mais ao centro do estado, passando por São Lourenço do Sul, Pelotas, Nova Hart, já em direção a Porto Alegre, chegando no Vale do Sapateiro. Nós vamos alargar a nossa travessia a Porto Alegre, vamos na Grande Porto Alegre, que é a Alvorada, né? E eu pulei Santa Maria, na região central, e vamos trabalhando as nossas travessias, sempre na narrativa de que nós podemos recontar a história das etnias do Rio Grande do Sul. Várias das nossas narrativas trazidas aqui, né, por diferentes pesquisadores, historiadores, mestres e mestras griots, que têm o seu olhar diferenciado. Cada olhar de cada lugar, de fala, né, de cada pesquisador, de cada historiador e de cada mestres e mestra griot, ela vai contar uma história diferenciada e trazer a sua verdade, a sua narrativa,
como um elemento, né, de composição de uma identidade cultural. Esta ideia de que Rio Pardo mantém sua cultura nos primórdios dos seus ancestrais, alemães, italianos, portugueses, negros e índios. Os indígenas, que foram os primeiros a habitar esta terra, fizeram a sua formação através da miscigenação que compõe a nossa Rio Pardo. Já em 1844, Carl von Martius escreveu um artigo onde ele orientava como a gente deveria escrever sobre a história do Brasil e que não deveríamos esquecer os 3 pilares iniciais que compõem o povo brasileiro, que é o índio, o branco europeu e o negro africano. No desenrolar da resistência dos indígenas, denominada como Guerra Guaranítica, os 7 povos das missões foram tomados pelas tropas luso-espanholas, mas já num contexto de desgaste do tratado. Ao se retirar das missões em 1757, Gomes Freire de Andrade muda a política inicial e acolhe 700 famílias de missioneiros e retorna com eles e a tropa portuguesa para a Fortaleza Jesus Maria e José. Não se pode afirmar precisamente o contingente civil que a fortaleza possuía, mas o diário da expedição nos dá uma ideia de aproximadamente 1.800 militares. Podemos avaliar o resultado da chegada dessas 700 famílias na região. Embora tenham sido divididas em 3 assentamentos, mudaram significativamente o cenário. Nos documentos denominados Cartas Secretíssimas, correspondências do Marquês do Pombal para Gomes Freire, as instruções para o translado dos indígenas são claras, assim como a maneira de bem tratá-los, para que, assim como os outros povoadores fiéis à coroa portuguesa, ocupassem o território. Há claramente um incentivo para que militares busquem formar famílias com as indígenas. Durante 12 anos, os assentamentos permaneceram guarnecendo a fortaleza. Em 1769, uma ordem os reduziram ao assentamento de São Nicolau. Mas vale lembrar da importância do assentamento de Santo Ângelo, que chegou a ser primeiramente o orago da Igreja Matriz e denominação de rua. Não há dúvidas da inserção do indígena e do negro na origem da população do Rio Pardo. Assim como não se pode negar a tentativa posterior de esconder ou tornar invisível essa participação. De Sinhá Pretinha, a Tia Pretinha, como conhecido por muitos, encruzilhada. Sinhá Pretinha, ela era uma pessoa muito estimada pela população de Encruzilhada do Sul. Era uma senhora que trabalhava muito nas casas de pessoas, naquela época muito conhecida como os senhores, né? Ela era uma trabalhadora doméstica, do lar, enfim, ela lavava a roupa na casa das pessoas, mas a sua maior especialidade era os seus doces, as suas chimias que ela fazia nos antigos tachos. E Sinhá Pretinha tinha uma coisa que a gente admirava muito, e eu como criança na época admirava muito de vê-lo na cidade, andando pela nossa cidade aqui, que era o carinho que as pessoas tinham por ela. Eu lembro que quando ela andava pelas ruas da nossa cidade, os senhores que vinham, tanto da cidade como do interior, quando passavam pela Tia Pretinha, então muitos chamavam de Sinhá Pretinha, eles paravam para ela passar e tiravam o chapéu no momento que ela estava passando. Aquilo, assim, para mim, eu ficava meio que imaginando o porquê aquilo. E hoje a gente vê que aquilo era um sinal de respeito que as pessoas tinham, então, pela Tia Pretinha. Talvez pela sua idade, pela sua história, enfim.
eu não sei hoje, assim, até dizer para vocês o porquê disto. Nós, eu e o meu filho, o Thiago está aqui, o Anderson e a Anaélia, a gente vai fazer algumas pesquisas nesse sentido, a gente está contatando com algumas pessoas, até para tentar descobrir o porquê disto e da importância da Sinhá Pretinha dentro da nossa comunidade encruzilhadense. Mas que ela era uma pessoa muito bem quista pela nossa sociedade, isto não tenho nenhuma sombra de dúvida, até porque ela, nos carnavais da cidade, as pessoas da nossa sociedade, de todos os clubes, andavam com a Sinhá Pretinha desfilando pelas ruas, nas escolas de samba da nossa cidade. Ela desfilava em todos os clubes, ela entrava em todos os clubes da nossa cidade, ela desfilava ali naqueles clubes, ela também ia nas noites de carnavais e também nas tardes de carnavais desfilar com as crianças, passear com as crianças dentro dos clubes e também na cidade, nos desfiles da nossa cidade. Então, a Sinhá Pretinha era uma pessoa muito querida. E tenho a certeza que se, até os dias de hoje, se ela assim existisse, ela seria assim uma figura extraordinária. Tanto para contar para nós das suas histórias, das suas experiências, mas também para estar dentro das escolas do nosso município hoje, falando da nossa história, a história do povo negro, a história do nosso povo encruzilhadense, porque até então nós, como encruzilhadense, sabemos muito pouco da nossa história. Tanto aí que a gente estamos falando de Sinhá Pretinha, como relatei. Prof. Claudinha, quem é esta aqui de vestida de noiva? Júlia, esta aí é a imagem da Nossa Senhora da Boa Morte, que está lá na Igreja São Francisco. E ela tem uma linda história para ser contada, que é uma lenda. Lenda é uma história que às vezes a gente não sabe se é bem verdade, se é bem fantasia, mas pelo que a gente sabe do que acontecia nessa época, pode ser muito verdadeira. É uma história de uma moça que se apaixonou por um rapaz. O rapaz era um soldado naquela época, mas os pais dela não queriam um namoro, não deixaram ela namorar ele. E ela ficou muito triste, então ela fez uma promessa para Nossa Senhora da Boa Morte, que se ela conseguisse casar com ele, ela ia doar o vestido dela para vestir a Nossa Senhora da Boa Morte. Então, aconteceu o seguinte, enviaram esse rapaz para outro lugar, bem longe dela, bem distante. E ela ficou muito triste, com saudade. E ela resolveu fazer uma greve de fome. Então, ela pegou e ficou sem comer, ficou fraca, ficou doente. Depois, os pais dela ficaram muito preocupados. O pai resolveu trazer o rapaz de volta para casar com ela. E no dia do casamento, ela se vestiu toda de noiva, bonita e tal. Quando ela entrou na igreja, ela já estava sendo assim carregada, porque ela estava muito fraca, muito doente. Então ela chegou a entrar na igreja, trocaram as alianças e ela morreu nos braços dele. Então uma história muito bonita, mas ao mesmo tempo muito triste. Então foi ali que foi doado o primeiro vestido para Nossa Senhora da Boa Morte, que é essa imagem que fica ali deitada na igreja, representando a morte da Nossa Senhora. Também tem a imagem da Nossa Senhora da Glória, né, junto com ela. E dali em diante, muitas meninas, muitas mulheres, muitas moças começaram a fazer essas promessas para fazer um bom casamento também, para que tenham sorte no casamento, tenham uma vida feliz. Trazer então aqui a Vera Macedo, né, a mestra griot, a mestra Vera Macedo, de São Lourenço do Sul, que a sua narrativa então vai estabelecer aquela relação daquela região ali que vai, né, certamente dialogar com Pelotas, uma das cidades próximas a São Lourenço do Sul, que tem uma história da onde então a gente buscou as narrativas da mestra Cirlei no seu documentário. A minha mãe veio de fora em 27 para ser babá
E ela veio de fora direto, de Guatemi, que hoje é um quilombo reconhecido, para ser babá, né? E depois ela conheceu o meu pai, que o meu pai era cozinheiro. E naquele tempo não havia restaurante para os ricos, os brancos, eram as comidas feitas em casa, né? Começava assim, quinta-feira, sexta, a preparar. Ele ia especialmente para assar as carnes. Ele morreu muito cedo, até consta, pelo que ele às vezes dizia, e eu acho que sim, com o aparelho digestivo comprometido. O carnaval de rua em Pelotas foram os negros, agora o carnaval chega em Pelotas no Clube dos Ricos, que seriam marchas rancho, música até clássica, né? E as pessoas iam olhar a entrada das pessoas nos salões, né? E em 1920, por aí, já havia enlatado. Pelotas é famosa por causa do doce, né, do pêssego. E já havia fábrica de lata aqui. Porque as mulheres não estavam ganhando bem, pegaram essas latas e saíam para a rua batucando. E aí eles, junto com a batida das latas, né, juntam com as cantigas do salão. Consta que o carnaval de rua começa assim. E a mestra Vera Macedo, ela faz então essa interface entre São Lourenço e Pelotas, né? Para falar um pouquinho então do povo negro de São Lourenço do Sul. Nós, os negros, viemos então com os portugueses, né, ainda no século XVIII e XIX, que vieram para São Lourenço, o Boqueirão, a princípio, né, que foi o início do município, foi no Boqueirão, e depois, mais tarde, então veio aqui para São Lourenço, né, para beirada do arroio, onde iniciou a cidade, por causa do porto ali, que era o transporte que era o transporte da época, então, né, a nossa contribuição para a formação do município, né, com a cultura, com a história, o trabalho, né? Então, o que se tem é na oralidade, o que os velhos contavam pra gente. Então, eles, no costadinho do fogo de chão, né, tomando um chimarrão ou tomando uma caneca de chá, eles então traziam os causos, traziam as histórias dos negros. Os negros, então, muitos negros, através de fugas, também vieram parar aqui no meio do interior, no meio do mato ainda, na época, né? Através das fugas, onde também se aquilombaram, que hoje a gente tem os quilombos, nós temos 7 quilombos reconhecidos, né? Já reconhecidos. Então, esses quilombos foram através das fugas desses negros, que era a forma de liberdade, né? Na verdade. E os negros livres através da abolição, né? Mas a maioria, eu acredito que pela geografia dos quilombos, a maioria foi através das fugas. E a organização assim dos negros, a gente vê através da organização até os dias de hoje dentro das comunidades, né? Dentro dos quilombos, e as organizações que eles faziam enquanto escravizados, né, para fugirem, né, para fugir dos senhores, dos maus tratos, né. Então, e aí essa história desse povo livre, a Pastoral Afro, né, nos abriu essa porta para a gente poder estar dialogando e conversando a respeito da comunidade. Então, aqui a gente traz então muitas falas, muitas conversas dos negros, né? A minha pesquisa foi sobre as famílias italianas em Rio Pardo. E eu foquei numa só, que é a família Zambarda, que pode refletir em diversas famílias italianas, porque as famílias italianas elas são às vezes até muito parecidas. E aí eu vou falar sobre um senhor que veio da Itália em 1877. Seu nome era Giovanni Battista Zambarda. Eu sou tataraneto dele. E nós conseguimos descobrir o verdadeiro nome do Giovanni, porque no Brasil ele ainda se chamava João Zambarda. Então, na Itália, nós conseguimos descobrir o seu verdadeiro nome, que é Giovanni. Então, o Giovanni nasceu na Itália em 1853. Ele morava na Itália, no norte da Itália, em Trento, na região de Trento, em Calavino.
ele saiu da Itália, foi para a França e da França ele pegou um navio. Esse navio se chamava Ville de Bahia. Ele saiu da França e passou dias no mar viajando com outros imigrantes italianos. Quando Giovanni chegou no Brasil, ele chegou como austríaco, porque na época a região que ele morava pertencia ao Império Austro-Húngaro. Mas ele era italiano, ele falava italiano. Ele conseguiu um emprego em Rio Pardo. Ele conseguiu um emprego para trabalhar nas linhas de trem de Rio Pardo. O Giovanni ele começou pequeno na estação, ele era que fazia parte dos trilhos do trem, ele que trabalhava na parte de trilho de trem, pregando trilho e tal. E aí depois ele foi para a agricultura. Ele conhecia a cultura do milho, porque lá no norte da Itália eles plantavam muito milho porque eles comiam muita polenta e era o mais fácil se fazer, porque como era muito pobre, a comida dos pobres na Itália era a polenta. Só que no Brasil, aqui em Rio Pardo, ele começou a passar a conhecer a cultura do arroz. E aqui em Rio Pardo que ele aprendeu a plantar arroz. Foi aqui que ele aprendeu a plantar arroz e criar gado. Ele se estabeleceu fazendo isso e começou a ganhar muito dinheiro assim. Então, o Giovanni viveu aqui em Rio Pardo até os seus 83 anos. Nós vamos encontrar nesse grupo de visionários a professora Marisa de Alvorada. E Alvorada se apresenta como um grande celeiro de mestres e mestras griots. E ali então nós temos a doutora Marisa, que faz essa pesquisa histórica e que vai trazer na sua narrativa uma personagem que sai de Rio Pardo e ganha os caminhos, isso num período ainda escravocrata, ela ganha os caminhos de Porto Alegre, passa por vários lugares desse estado, e essa narrativa quem nos traz é a doutora Marisa de Alvorada. Estou aqui para apresentar um pouco da minha pesquisa, que visa mostrar a trajetória de vida de uma africana que saiu da África, foi lá capturada, passou por todos os processos de escravização daquela época, desde a captura, transporte no navio negreiro, chegada ao porto do Rio de Janeiro, que era o destino principal de quase todos os navios que chegavam da África, e de lá, do porto do Rio de Janeiro, ela vai ser encaminhada para Rio Pardo. Tornou-se livre e viveu por muito tempo como uma mulher livre, como uma preta forra, como diziam na época. Eu estou falando de uma pessoa que se chamava Rosa Maria, assim ela foi batizada, provavelmente no seu caminho da África para o Brasil. Existia todo esse processo de batismo, de troca de nome, não era o nome original dela na África, mas ela recebeu esse nome. A Rosa livre, como ela conseguiu a liberdade, não fica claro na documentação, porque a gente não encontrou a carta de alforria dela, que seria um documento excelente de se pesquisar. Eu aposto mais na lida que ela fazia fora do processo de escravidão e que lhe rendia algum dinheiro e que tenha comprado a sua liberdade. E aí que vem a parte mais interessante da história dela. Ela é uma preta forra, ela se estabelece, trabalha, e provavelmente o trabalho dela, pelo material que ela deixa em inventário, envolvam venda de doces, porque ela tinha muitos tachos para essa produção, a costura, ela tinha muitos tecidos para essa produção, ela tinha um carro de boi, o que permitia ela alugar esse carro, ela mesma fazer transportes de mercadorias para terceiros. Tudo isso rendia dinheiro. Ela vai morar numa casa na rua Santo Ângelo, uma casa de telha. E é importante esse destaque da casa de telha. Uma casa de telha, para a época, era uma coisa importante, século XVIII. Santa Maria surge a partir da criação de um departamento militar que visava trabalhar com demarcações em função da localização, visava trabalhar com demarcações relacionadas ao que seria território português e o que seria território espanhol. Então eles promoveram, eles criaram, ou estabeleceram um acampamento
no que veio a ser em seguida a cidade de Santa Maria. Tanto que até hoje, se você não conhece Santa Maria e for até Santa Maria, uma das ruas centrais é a Rua do Acampamento. Na sequência, você tem a contribuição também de imigrantes alemães, num primeiro momento como contratados, soldados mercenários, contratados pelo governo imperial para auxiliar nesse processo de demarcação ou de preservação ou de proteção do que seriam da coroa portuguesa. Apesar disso, não aparecem negros, a população negra como contribuinte desse processo de colonização de Santa Maria. Apesar de que existem censos de uma população expressiva, em que aparecem brancos, negros, libertos ou escravizados, e aparecem também caboclos. Segundo esse historiador, os caboclos seriam os indígenas que também se estabeleceram naquela região. Como era uma região de passagem e uma região estratégica, se estabeleceu um comércio muito forte na região que acabou chamando muitos indivíduos de todo o estado, inclusive a partir de então imigrantes alemães e mais tarde então imigrantes italianos que se estabeleceram no entorno, no que a gente chama de quarta colônia. Com a cidade de Nova Hartz, uma cidade genuinamente alemã, uma cidade de colonização alemã. Então esse dado é importante eu trazer da origem, da colonização dessa cidade, que é a primeira cidade do Rio Grande do Sul que tem a lei aprovada, né, como meta administrativa dessa cidade. Para nos nortear, alguns estudiosos da Lei 10.639, de 2003, organizaram em 10 categorias os valores africanos tradicionais preservados no Brasil. São fundamentais para vivermos em equilíbrio a energia vital, a religiosidade, a musicalidade, o cooperativismo. Precisamos também de práticas comunitárias que valorizam a oralidade, a secularidade, a ancestralidade e a memória. Na verdade, estes valores são universais e necessários para o bem-estar de todos, independente do pertencimento étnico ou cultural. Como diz Leonardo Boff, cada cultura tem um jeito de viver a solidariedade, de festejar, de integrar trabalho e lazer, de articular os grandes sonhos com a realidade histórica. E ele ainda acrescenta, dizendo que nenhuma cultura expressa a totalidade do potencial de realização humana, por isso as culturas são complementares. Uma das lutas que a cidade tem nos últimos, desde que surgiu a cidade, mas assim, muito fortemente nos últimos 10 anos, é a questão da água. Nova Hartz e Araricá são dois únicos municípios na grande Porto Alegre que não tem água tratada. E quando tu fala na falta de água tratada, tu tá falando na falta de saneamento básico, tu tá falando em investimentos em saúde preventiva, porque todo mundo sabe, né, posição da própria ONU, que quando tu investe R$1 em saúde preventiva, tu deixa de investir, não é necessário investir R$4 em saúde curativa. Ou seja, tu investe para evitar a doença. Tu investe não na ambulância que vai levar o doente desesperado a Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Não, tu trabalha para evitar que ele fique doente. Tu fez um trabalho muito forte, cara, e se conseguiu que a bancada federal do Rio Grande do Sul colocasse como prioridade Nova Hartz, e Nova Hartz conseguiu R$10 milhões a fundo perdido. Para fazer o quê? Bom, todo aquele trabalho de trazer a água tratada de Parobé até Nova Hartz foi feito. Uma negociação com a Corsan buscou recursos, fez lá a interligação, a adutora, a elevatória. Ou seja, nós temos hoje água tratada em Nova Hartz. Falta ter uma caixa d'água para servir como depósito dessa água e as redes para distribuir. A origem é o Rio Grande, o desenvolvimento, a colonização, era ele João Carneiro da Fontoura.
militar português que veio naquela época, que não existia praticamente nada no Rio Grande do Sul, colonizar, desenvolver, né? E ter a sua família e chegar aonde chegou até meu avô, meu pai, e deu origem a toda esta família Fontoura no Rio Grande do Sul, que colonizou, foi como os primeiros colonizadores dos Fontoura português. Então, após o Tratado de Madrid, de 1750, é que desenvolveu a colonização, chegando João Carneiro da Fontoura e chegando a família Simões Pires e a família Farias, que se uniu com a família Simões Pires. O primeiro descendente Farias, que deu origem à minha avó, era Manuel Farias, português, que veio após o Tratado de Madrid e se uniu com a família Simões Pires para desenvolver o comércio, a colonização de Rio Pardo. Então, Simões Pires tem um legado muito importante para Rio Pardo, porque a família Simões Pires, de Mateus Simões Pires, que foi o primeiro a chegar após o Tratado de 750, e 752, mais ou menos por aí. Um legado muito grande da família Mateus Simões Pires, açoriano. Ele foi comerciante, político, iniciou a criação também de fazenda, de gado, de tudo. Então ele teve o comércio em Rio Pardo, um legado na arquitetura, que ainda existe o prédio hoje, que é o prédio do Museu Histórico. E até o Simões Pires teve um legado muito importante para Rio Pardo, na fé, na construção da Igreja São Francisco, na criação da Ordem Terceira. Eles eram devotos a São Francisco de Assis. Trouxe um legado muito importante para Rio Pardo também na gastronomia, no comércio, que ficara... E dali se desenvolveram também o comércio para o interior, comércio na Praça São Francisco e todo para o interior, onde seguiam de carreta para o interior do município. Outra figura ilustre que não podemos deixar de falar se chama João Cândido Felisberto, ou muito conhecido como Almirante Negro. Nascido em Encruzilhada do Sul, em 24 de junho de 1880, ele foi um militar, né? Ele foi mandado muito cedo para a Marinha Mercante, porque ele era mal educado e tal, lá na fazenda onde os pais deles trabalhavam, né? E ele recebeu uma carta, então, do Alexandrino de Alencar, encaminhando ele para a escola em 1895. Há uma grande discussão se João Cândido nasceu em Rio Pardo, nasceu em Encruzilhada. Como ele nasceu em 1880, no local chamado Coxilha Bonita, na localidade de Encruzilhada do Sul, ele já era encruzilhadense, porque Encruzilhada era emancipada de Rio Pardo desde 19 de julho de 1849. Só que certa vez, durante uma entrevista que ele deu para um jornal do Rio de Janeiro, ele falou que ele nasceu na vila de Encruzilhada, no município de Rio Pardo. João Cândido ele lutou contra os castigos corporais, né, que os marinheiros negros levavam durante a Marinha do Brasil, né? Ele foi timoneiro. Houve o caso, né, do negro que levou 250 chibatadas, e aí eles resolveram fazer a revolta, apontando todos os canhões para a capital do Império, que à época era o Rio de Janeiro, né? E aí houve a questão que o governo brasileiro falou de cessar os castigos corporais, mas assim que eles se renderam, foi revogado, ou seja, foi trocada essa questão da punibilidade, e eles foram expulsos da Marinha do Brasil. Eu não consegui emprego decente no Rio de Janeiro por essa perseguição, morreu pobre, literalmente pobre, se eu não me engano, na Baixada Fluminense, onde ele morava, né? Mas João Cândido ele deixou um legado enorme. Os protagonistas da minha história chamam-se Sueli Ferreira Lopes e Alaor José Lopes.
A dona Sueli tem 81 anos e o seu Alaor 87 anos. E eu falo tem porque os dois estão vivos e puderam contar a sua história para mim. A história de vida deles, uma vez que eles chegaram já casados e com filhos em Coronel Brito, a história deles nessa localidade, ela se confunde com a própria história da comunidade católica Nossa Senhora da Rainha e também com a criação desse bairro que hoje é o terceiro maior bairro da cidade de Venâncio Aires, né? Coronel Brito conta com 4.010, segundo o IBGE de 2010, habitantes, né? Então é um bairro grande que vem crescendo, né, ainda, obviamente, e que tem a sua fundação ali pela década de 60, início dos anos 60, em direção aos anos 70. O casal Alaor e Sueli Lopes são casados há 63 anos. E em 1963, eles se mudaram para Coronel Brito. Adquiriram uma área de 2 hectares de terra, que ainda era basicamente rural. O que eles fizeram depois disso foi tirar toda aquela região que era de mato e tornar, então, espaço, né, para plantio. E com o passar do tempo, essa área de terra ela virou um loteamento. Esses loteamentos, eles acabaram contribuindo fortemente para a formação do bairro. E essa é uma das razões que explica por que esse casal também ele é especial. Ele é muito conhecido na localidade e a partir da propriedade deles, muitas outras propriedades aí já no contexto urbano se formaram no decorrer dos anos 70, 80, né? Então... Para que a demarcação do Tratado de Madrid de 1750 na região ao sul tivesse êxito para os interesses de Portugal, se fazia necessário que em cada ponto avançado fossem alojados povoadores fiéis à coroa portuguesa. Na primeira metade do século XVIII, acompanharam a investida política e militar, mesmo que em sigilo para não se indispor com a coroa espanhola, um efetivo de povoadores para esse fim. Esse processo de ocupação do continente de São Pedro era norteado pela troca dos territórios dos 7 povos das missões, de posse então dos espanhóis, pela colônia do Sacramento, de posse dos portugueses. Para chegar até os 7 povos das missões, foi eleito pela coroa portuguesa um trajeto por água que se inicia no porto de Rio Grande, continua pela Lagoa dos Patos, até o estuário do Guaíba, entra pelo rio Jacuí e sobe até aonde hoje se encontra Santo Amaro. Até Santo Amaro, por conta do salto da água, que hoje é resolvido com a eclusa, as embarcações de grande porte podiam chegar. De Santo Amaro até Rio Pardo, esse trajeto precisava ser feito com embarcações menores. Antes mesmo de chegar no continente de São Pedro, Gomes Freire de Andrade, o comandante da expedição, instrui que sejam criados 2 depósitos de mantimentos, estrategicamente, o primeiro em Santo Amaro e o segundo em Rio Pardo. Depois de fortificados, esses 2 depósitos recebem os povoadores e o exército da coroa portuguesa, se tornando os 2 pontos mais avançados na fronteira lusa na demarcação desses limites. A professora Cláudia Freitas, que é uma aprendiz de griot também, nas suas ações dentro das escolas, das quais ela é parte, né, como professora da rede de ensino municipal de Porto Alegre, e falando da professora Cláudia Freitas, fazer então uma menção à cidade, ao município de Porto Alegre. Eu sou Cláudia Freitas, sou professora de ensino fundamental e nas práticas pedagógicas eu utilizo os princípios civilizatórios filosóficos africanos. Dentre eles existe a ludicidade, que faz parte de várias culturas africanas como princípio. A partir disto, eu trago uma história ancestral, por isso trago essa analogia
entre a caminhada dos griots e a caminhada de Anansi, que remete ao primeiro griot. Anansi é uma figura mitológica que tem uma parte humana e uma parte aranha, aracnídeo. Então, Anansi, esse mito, ele faz parte da cultura dos povos Akans, que são exatamente localizados na região de Gana e Costa do Marfim. E vamos consumir as histórias, aproveitar as histórias aqui. Todos esses livros, essas histórias foram também as pessoas que seguiram a lógica de Anansi, juntaram as histórias e fizeram com que elas se espalhassem pelo mundo para que todos nós possamos usufruir delas. O Grupo Baobá, com este nome, ele surgiu há mais ou menos 6 anos atrás. Mas é um grupo de amigas que se conhecem de uma vida inteira. Nós somos amigas de infância, né? Então, esse grupo já vai lá 65 anos, né? Nós nos reunimos e escolhemos o Baobá por ser, dentro da cultura africana, principalmente das religiões africanas, a árvore da vida. É uma árvore de origem africana, né? Principalmente da ilha de Madagascar. Ela tem também na Austrália. E no Brasil, a gente tem origem, tem em Madagascar, tem um registro dela em Natal, né, no Rio Grande do Norte. Mas ele está aberto, é sempre ser receptivo, até isso é o principal, tu acolher, né? Porque o Baobá acolhe, porque a cultura africana é uma cultura acolhedora, né? Então, assim, não tinha, porque esse é um grupo fechado, ao contrário, é um grupo aberto, né? São acolhedoras, são benzedeiras, são bailarinas, são contadoras de histórias, são cuidadoras, né? Então, as Baobá é tudo isso e principalmente, assim, ó, amigas e que tentam manter e conduzir e deixar esse legado da cultura africana. Tá? Podemos dizer e sentir que aqui em Rio Pardo os filhos da terra nasceram, cresceram e muitos deles ganharam o mundo, literalmente, levando consigo todo o acolhimento, hospitalidade e simplicidade desta terra de heróis legendários, de um povo com muita sabedoria e vivências incríveis. Mas, como diz o dito popular, tão conhecido por nós, quem beber das águas de Rio Pardo sempre volta, pois não esquece jamais. Falando em luto, eu trouxe aqui umas roupas pretas que representam toda uma época que se guardavam esses momentos. Se guardavam esses momentos sagrados, que significavam a morte. Não se podia olhar televisão, não se podia escutar um rádio, não se podia ir em uma festa. Se guardava também a tradição de ir na sepultura, de levar flor. Então, aqui também representando o casal quando um parte e o outro fica. A dor da despedida. E nesses tempos que estamos vivendo, de perdas, que a gente consiga reavaliar as nossas vidas, reavaliar os nossos valores. Muito obrigada. Fui guri de andar em pelo, pés no chão cortando frio, uma pena no cabelo, um mergulho lá no rio. Manda leite de ir na venda, um trotão de pangaré, pega, pega, paga prenda, de comer fruta no pé. Por onde andarão os dias, quem sabe onde fui parar? Me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar. Me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar.
minha mãe cuidou do ninho, o meu pai nunca mais vi. As irmãs do passarinho nas cantigas de dormir. Cresci correndo ladeira pelos rumos da canção. Tomei chá de taquareira e caí neste mundão. Foi pegando este caminho que pra me achar me perdi. Que o tempo passou ventando e eu fiquei por aqui. Que o tempo passou ventando e eu fiquei por aqui. Foram tantos os amigos que a saudade faz lembrar. Uns envelhecem comigo, outros quero reencontrar. Do guri que foi embora, o que eu era não sou mais. Que falta me faz agora, o que ficou para trás. Um dia eu pego a estrada do vento que vem de lá, pra rever este menino e a vida nos carregar. Pra rever este menino e a vida nos carregar. Por onde andarão os dias, quem sabe onde fui parar. Me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar. Me mande voltar pra casa, quem por aí me encontrar.